Vamos já então com a ocorrência de ontem à noite. Muita gente ficou apavorada, muita gente ficou assustada, muito barulho, muita viatura na região do bairro Universitário. E a informação que a gente depois teve um pouco mais tarde, a TV Tarobá esteve lá com Ailton Santos dando a cobertura total, né? Toda a cobertura ainda ontem no portal tarobá.com.br e depois a gente foi desdobrando e trazendo mais informações e mais detalhes. E agora a gente vai falar então sobre essa situação, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto desse vigilante que acabou morrendo aqui, o vigilante que acabou então sendo o alvo dessa troca de tiro, de toda essa ocorrência nessa empresa no bairro Universitário. A nossa colega Ellen Santos também acompanhou desde os primeiros momentos e a gente vai trazer todas as últimas informações, mais notícias atualizadas desse caso de repercussão, de correria, muito tiroteio, muita viatura e muita gente ficou apavorada com todo o barulho ontem no bairro Universitário, inclusive com a aeronave que acabou sobrevoando o bairro ali por um bom tempo. E isso acabou causando, inclusive, até um pouco de susto nos moradores do bairro Universitário. As notícias atualizadas, as últimas novidades, as informações com a nossa repórter Ellen Santos, que acompanhou desde o início da ocorrência. A gente traz tudo aqui no nosso Tempo Quente, porque aqui você não perde absolutamente nada. Um crime brutal e cheio de mistérios assustou os moradores de Cascavel na noite de ontem. Um homem foi morto dentro de uma empresa de escolta armada no Jardim Universitário. Toda a situação começou por volta das 7h30 da noite, quando a polícia militar foi acionada via 190. Em primeiro momento, as equipes receberam a informação de que um roubo com reféns estava sendo realizado nessa empresa aqui na região sul. As equipes rapidamente vieram ao local e, quando chegaram aqui, foram recebidas com tiros. Os policiais revidaram. Sai daí, Bel. Sai. Diversas equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal foram mobilizadas aqui para o local. Toda a área aqui no entorno dessa empresa foi isolada para garantir a segurança das possíveis vítimas e também dos moradores que estavam assustados com tudo o que aconteceu. Depois dessa troca de tiros, os policiais do pelotão de choque conseguiram acessar a casa e encontraram um homem que já estava morto. Outros 2 funcionários dessa empresa estavam escondidos em um cômodo nos fundos. Então, as equipes iniciaram toda a negociação, que durou cerca de 3 horas até que eles se entregaram. Foi aí que o caso teve uma reviravolta. Não havia nenhum roubo em andamento e muito menos reféns. A polícia identificou que os funcionários que estavam trabalhando aqui no momento, que inclusive foram presos, ligaram para a dona do estabelecimento relatando que estava acontecendo um roubo. Ela, assustada, chamou a polícia militar e também avisou um dos sócios para que ele pudesse vir aqui verificar de fato o que estava acontecendo. Foi nesse momento em que ele acabou sendo morto com um tiro na cabeça. Os 2 funcionários que estavam envolvidos nesse caso foram presos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil, onde serão ouvidos. O tenente-coronel Cícero esteve no local, ele é comandante do 6º Batalhão, ele falou um pouco da ação da Polícia Militar. Chegou para nós assim, uma ligação no 90, informando que poderia estar acontecendo naquele momento um roubo a essa empresa e que teriam seguranças na empresa que poderiam estar como reféns. Nós deslocamos equipes para cá, vieram também outras forças de segurança, a Polícia Civil, a Guarda Municipal. Chegando aqui, tinha já um veículo parado na frente da empresa e houve disparo. A equipe nossa chegou em sequência, o nosso pelotão de choque chegou, fez o adentramento, viu que já tinha uma pessoa alvejada no solo, que seria justamente esse funcionário da empresa. E, na sequência, foi verbalizado, as portas estavam, algumas portas fechadas, houve um retorno de alguém que estava lá dentro, foi tentado negociar para que abrisse a porta, ficou um tempo nessa negociação
Em determinado momento, quando o nosso pelotão de choque recuou um pouco, foram efetuados disparos lá de dentro em direção aos policiais. Disparo de uma arma longa, calibre 12, disparo em princípio de uma arma também de cano curto, arma curta, de menor calibre. Houve revide por parte de nossos policiais militares, do pelotão de choque, cessaram os disparos. Na sequência, 2 indivíduos se entregaram, eram 2 seguranças da empresa que estavam ali e, em princípio, efetuaram o disparo, ou um deles ainda não se tem ao certo. A Polícia Civil vai investigar na sequência, que causou a morte desse outro funcionário que chegou na sequência, que teria vindo para verificar esse roubo também. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios aqui de Cascavel. O delegado trabalha com 2 hipóteses, uma de que houve uma emboscada e a outra que foi um equívoco por parte dos funcionários que poderiam ter se assustado com a presença de um dos donos. Mas isso será analisado por meio das câmeras de segurança e também testemunho dos 2 suspeitos e pessoas que estavam aqui nas proximidades. Preliminarmente dá para ver que eles chegaram de uma escolta, esses 2 funcionários. Um já trabalha um tempo, seria o primeiro dia dele, por volta das 7 horas da noite. E logo em seguida ligou para essa proprietária sócia da empresa, alegando que estariam invadindo a empresa. Aí esse funcionário veio até a empresa e foi alvejado por... A gente vamos verificar ainda se um ou os 2 que teria efetuado disparo contra esse funcionário. A gente está vendo ainda se foi uma armação, se houve um equívoco, então a gente está verificando ainda. Esses 2 funcionários foram conduzidos para a 10ª Central Regional de Flagrante para poder ser ouvido lá e esclarecer melhor os fatos. A Polícia Militar chegou e foi logo recebida com, salvo engano, um disparo calibre 12 e um disparo de uma arma de menor potência. E a Polícia Militar teve que revidar para poder adentrar ao estabelecimento para verificar se tinha refém e tinha mais alguém ferido. Realmente, com toda essa situação, os moradores aqui da região sul, que estão acostumados com o bairro calmo, estão bastante assustados com tudo o que aconteceu. Não tomei susto, eu vim trazer o lixo e daí eu vi esse movimento aqui, nem sabia o que era. Daí escutei um tiroteio, mas daí a gente ficou isolado dentro de casa. Fica preocupada? Fico, né, porque é pertinho da casa da gente, né, já vai saber. Ficou assustado? Bastante. Louca. Eu detesto essas coisas. A gente mora aqui, tem que se cuidar, todo mundo tem que se cuidar e cuidar dos outros. O Ismael está ao vivo agora, aqui no telão do Tempo Quente, do Programa do Povo. Abre para nós o Ismael Elias, atualizando toda essa situação de ontem à noite, que ainda a cada momento vai surgindo novas informações. Ismael, ao vivo, para a gente atualizar todas as últimas notícias dessa correria policial de ontem no bairro Universitário. Diga lá, Ismael, boa tarde. Boa tarde, Batatinha. Boa tarde ao caro telespectador. Desde que o fato foi registrado ontem à noite, a nossa equipe de reportagem, Ellen Santos, o Júlio César Santos e também o Ailton Santos, estiveram no local coletando as imagens, também as entrevistas para a reportagem anterior. Hoje pela manhã, o delegado Fabiano Moza decidiu se pronunciar sobre a atualização acerca do que a polícia teve de ontem para cá. E a polícia informou nesta manhã, em uma entrevista coletiva de aproximadamente 16 minutos, nós separamos um pequeno trecho desta reportagem, aliás, desta entrevista, que conta mais acerca dos homens que foram presos ontem. Para resumir de uma forma melhor para quem está em casa acompanhando, o primeiro chamado ocorreu por volta de 7h30 da noite e era para um chamado de roubo com sequestro. No entanto, quando os policiais chegaram no local, encontraram já uma outra situação de um homem já morto, caído ao chão, e os seguranças dentro deste local que funcionava como uma empresa de segurança na região do bairro Universitário aqui em Cascavel. Vamos conferir o que disse o delegado Fabiano Moza, responsável neste momento pelas investigações. Olha só. Um relatou que de 51 anos de idade, primeiro dia dele na empresa, ele foi fazer uma escolta em Maringá, junto com outro funcionário de 33 anos de idade que já trabalhou lá várias vezes, mas já estava um mês trabalhando contínuo. Eles saíram 1h da manhã e retornaram por volta das 7h da noite. Chegou na empresa, primeiro dia dele na empresa. Então o outro abriu a porta e achou estranho que uma luz estava acesa, uma porta estava aberta. E ele falou que viu movimentação estranha na parte externa e que alguém estaria tentando invadir.
Ele então ligou para a proprietária da empresa, relatando isso, que para acionar a polícia, que alguém estaria tentando entrar na empresa. Ela acionou a polícia e o esposo dela foi na empresa com uma arma. E ele tinha o controle da garagem, abriu o portão. Um funcionário da empresa, esse novo, de um dia, não conhecia o dono. Então, ele relatou que esse dono, o esposo da dona entrou e efetuou um disparo no vigilante, que estava mais tempo. O vigilante foi, revidou e disparou contra o dono. E ele quebrou a luz com a calibre 12 e ele não percebeu que seria o patrão dele. E relatou que estaria tentando entrar e com isso a polícia militar chegou. Mas essa versão, a polícia desconfia dessa versão? Porque... Não, vai ser analisada as imagens, o DVR do sistema interno de câmeras, foi apreendido e vai ser analisado as imagens, para ver se bate a versão. Porém, a Polícia Militar, continuando, a Polícia Militar ficou praticamente 1 hora negociando e após troca de tiro, ficou 1 hora negociando, ele se rendeu. Os dois se renderam e o funcionário que é mais antigo relatou que estava 5 dias fazendo uso de cocaína. No bolso dele foi achado um cartão de crédito com resquício de cocaína, um pino de cocaína vazio e uma bucha de aproximadamente 0,5 gramas. Ele relatou que estaria já fazendo 5 dias fazendo uso de cocaína. O outro funcionário que é mais novo, com 1 dia na empresa, falou que ele estava bem agitado e com essa paranoia que estaria invadindo a empresa. A proprietária do qual ele acionou falou que olhou pelas câmeras, pelo celular e não viu ninguém entrando na empresa. Ela achou estranho, porém o marido dela foi lá constatar. E ele relatou isso, que a pessoa entrou, falou, perdeu e efetuou um disparo. E ele revidou esse disparo. Por que ele atirou contra a polícia? Ele falou? Ele falou que ele não acreditou que seria polícia, que seria mais bandido tentando entrar. Acredito que ele estava na paranoia desse uso de droga e não raciocinou direito e não deixava um funcionário que estava ação negociar com a polícia, mandou ele ficar quieto. Então, ele que teria matado o sócio? Sim, o de 33 anos de idade, que está mais tempo, que teria efetuado disparo calibre 12, que teria matado o sócio. Tudo indica numa imagem. É questionada pelo sócio desse homem que morreu, que foi vítima desse caso de ontem à noite. Em exclusividade, ele conversou com a nossa equipe de reportagem hoje pela manhã, falando que, na verdade, não acredita na versão dada por esses homens que estão presos por homicídio e por tentativa de homicídio, já que tentaram contra a vida dos policiais. Veja o que ele disse. Tudo indica numa imagem que supostamente ele pode ser o que já trabalhava há 4 meses dentro da empresa já. Então era impossível ele não conhecê-lo? Impossível. Eu mesmo conheci e já trabalhou até com o Gilmar, junto com ele em missões. Caso registrado então pela Polícia Civil, que segue com as suas investigações. Por hora, esse foi o pronunciamento. Investigações estão em andamento. E agora a gente aguarda um novo posicionamento por parte da Polícia Civil aqui de Cascavel, que investiga o caso. Batatinha, qualquer outro desdobramento, nosso telespectador pode acompanhar no Brasil Urgente Regional, também no Jornal Tarobá, segunda edição desta sexta-feira. Batata? Isso aí, vamos continuar acompanhando todo o desenrolar aí dessa ocorrência de movimentação no setor policial nas últimas horas. Vamos continuar. E como disse o Ismael, qualquer momento, tanto aqui no Tempo Quente quanto na nossa programação, surgindo novidade, a gente vai acompanhar esse caso de perto.